A questão de até que ponto os animais têm direitos parece um debate no final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, que se deu a partir do utilitarismo inglês do século XIX, porque antes desse período sempre se partia de uma ética da autonomia. Porém, com o utilitarismo se parte de uma ética hedonista. Hedonismo significa sentir prazer e se afastar da dor. Nesse cálculo, os animais entram nele, diferentemente do cálculo da autonomia, pois os animais não são seres autônomos. Já eles são, sim, seres de prazeres. Plutarco, pensador que viveu de 46 a 120 depois de Cristo, ele pensou sobre essa problemática a partir da alimentação dos humanos a partir da carne, e ele chegou a escrever uma obra intitulada Sobre Comer Carne. Plutarco é mais conhecido pelas biografias que ele escreveu sobre filósofos e estadistas, tanto os gregos quanto os romanos, e também por suas crônicas. Apesar de ser um pensador extremamente importante para a história, ele também produziu obras sobre diversos assuntos, entre os quais direito dos animais. Em sua obra Sobre Comer Carne, ele nos apresenta dois argumentos do porquê nós, humanos, não devemos comer carne dos animais. A primeira crítica dele é em relação à tese de que nós, humanos, somos carnívoros. Para ele, o corpo humano não é feito para comer carne. Citando ele, nossa boca, à disposição dos nossos dentes e outros atributos físicos, não sugerem um animal para quem caçar, matar e devorar outros animais seja uma necessidade biológica. Em outro trecho, ele diz o seguinte: outros carnívoros, que matam por necessidade, comem a carne enquanto ela ainda está quente ou do jeito que está, enquanto os seres humanos curam e preparam a carne para o consumo, de modo que o paladar seja enganado e aceite o que é estranho a ele. Já o segundo argumento que ele utiliza tem um viés ético e espiritual. Ele então se utiliza da ética e da espiritualidade para nos provar que nós humanos não devemos comer carne. E ele descarta a ideia de que os animais não têm alma ou consciência, porque para ele os animais são sim inteligentes e sencientes, e por isso devem ser respeitados. Como ele diz na obra Sobre Comer Carne, por um pedacinho de carne privamos uma alma do sol e da luz. E então fantasiamos que as vozes que emite e grita para nós são apenas sons e barulhos desarticulados, e não as súplicas de cada um. Eu acho que aqui, quem já viu um animal sendo morto, sabe muito bem do que Plutarco estava dizendo nesse trecho. É desesperador presenciar a morte de um animal. Além disso, ele defende que matar animais para comer carne nos torna mais insensíveis em relação aos animais e também em relação aos próprios humanos. Esses argumentos de Plutarco tiveram um eco muito forte, principalmente para os neoplatônicos, como Plotino e Porfírio, que eram veganos. Já Descartes, pensador moderno, ele nos diz que, apesar de os animais aparentemente serem inteligentes, eles agem apenas por sensações, por instintos e não por uma inteligência. É claro que Descartes diz que, por exemplo, um cão ferido vai sentir dor, mas ele não consegue traduzir isso a partir da linguagem ou a partir da racionalidade, porque o cão ou qualquer outro animal não possui nem linguagem e nem racionalidade. Ele mesmo destaca o seguinte: os animais são, na verdade, conscientes de dor, mas lhe falta a capacidade de pensamento autoconsciente e coerente a respeito do conceito de dor, de sua natureza e de suas consequências. E ele chega a comparar os animais que sentem dor com uma máquina que não está funcionando bem. Claro que para ele o animal é superior à máquina, pois o animal, segundo Descartes, foi criado por Deus, e nós, humanos, somos superiores aos animais porque possuímos racionalidade. Descartes é um autor mecanicista, e ele faz uma analogia com o mundo e tudo o que há no mundo com uma máquina. Nós mesmos somos máquinas para Descartes, só que uma máquina que pensa, que possui, além do res extensa, da coisa extensa, também a res cogitans, a coisa pensante.
Os animais, por outro lado, são apenas res extensa, apenas coisa extensa, apenas matéria, e não possui assim consciência, linguagem e racionalidade. Porfírio, um neoplatônico que viveu de 234 a 305 d.C., na obra da abstinência do alimento animal, nos diz: aquele que se abstém de qualquer coisa animada será muito mais cuidadoso para não ferir os da própria espécie, pois quem ama o gênero não odiará nenhuma espécie de animais. Mas esse debate sobre o direito dos animais está presente em toda a história da filosofia, como, por exemplo, na obra de Plutarco e na obra de Descartes. A principal objeção a Descartes é em relação à questão da dor, do sofrimento, porque é comum as pessoas acharem animais sendo torturados, animais sofrendo algo intolerável. Peter Singer, um filósofo contemporâneo que nasceu em 1946, sendo um utilitarista, defende o direito dos animais. Para Singer, comparar o sofrimento dos animais de um lado com o sofrimento dos seres humanos de outro é algo que nos mostra que o sujeito que faz essa comparação não entende de crueldade, não entende nada de sofrimento. E ele diz que Descartes, ao hierarquizar a dor a partir do critério da inteligência, dizendo que os seres humanos sentem dor e são inteligentes, os animais também sentem dor, mas não são seres inteligentes e, portanto, há mais direitos para os humanos do que os animais, é uma leitura totalmente equivocada. Peter Singer, na obra Ética Prática, de 1979, nos diz que já eliminamos duas chagas da humanidade. Quais? O escravismo e o sexismo. O escravismo, quando consideramos que os brancos são superiores aos negros. E o sexismo é quando nós consideramos que há sexos superiores a outros, como os homens são superiores às mulheres. E ele aponta que está na hora de eliminarmos a terceira chaga da humanidade. Qual? O especismo, que há espécies superiores a outras. Qual? Dos humanos com os animais. Na sua obra Ética Prática, ele destaca o seguinte: o sofrimento em si mesmo e por si mesmo é errado, independentemente de quem ou do que está sentindo a dor. Portanto, aqui ele faz uma crítica ao sofrimento, não hierarquizando como Descartes fez, dos seres humanos inteligentes e dos animais que são apenas instintivos. Em outro trecho, ele nos diz o seguinte: se um ser sofre, não pode haver justificativa moral para a recusa a levar em consideração esse sofrimento. Seja qual for a natureza do ser, o princípio de igualdade exige que seu sofrimento seja levado em conta, assim como sofrimentos semelhantes, na medida em que uma comparação aproximativa possa ser feita de qualquer outro ser. Vimos, enfim, que o direito dos animais é um debate contemporâneo. Apesar de Plutarco ter defendido lá no ano 1 d.C., nós temos vários outros autores, como Descartes, que põem de lado essa preocupação com o direito dos animais. No século XX, ela volta à tona e é um dos grandes temas da ética prática. E esse tema começou a ser desenvolvido pelo utilitarismo inglês do século XIX. Um dos grandes autores contemporâneos que defende o direito dos animais é Peter Singer. Até mais!